Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Uma força-tarefa de busca e resgate localiza o corpo da 14ª vítima da queda na ponte do Rio Tocantins. 3 pessoas ainda seguem desaparecidas. Registros do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que o ano de 2024 foi o mais quente já listado no Brasil. Na faixa de Gaza, bombardeios israelenses deixam pelo menos 30 mortos e as conversas por uma trégua são retomadas. Um ano após o incêndio florestal que destruiu o maior jardim botânico do Chile, plantações de árvores mais resistentes ao fogo são iniciadas. A tradição do zoológico de Berlim que oferece um banquete de árvores de Natal a seus animais. As visitas de realizadas na cidade de Camusim, no litoral do Ceará, movimentam as ruas levando a fé e cultura. E os jovens finlandeses aprendem a detectar notícias falsas através da habilidade na escola. Em 1 minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. E Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. O mundo não para. O tempo não para. As pessoas não param. A notícia não para. Os fatos sempre acontecem, faça chuva ou faça sol. Estamos sempre em constante evolução e, para isso, precisamos estar bem informados. É por você que busca a informação verídica, as respostas de diversos assuntos, a investigação dos fatos que ocorrem constantemente, que não paramos de trabalhar, buscar, examinar a veracidade da notícia para que ela chegue com segurança até sua casa. Em um mundo em constante mudança, estamos aqui para trazer a notícia que faz diferença. Em 2025, continue na TV Mundial, onde nosso prazer É te informar. O Brasil teve em 2024 o seu ano mais quente desde que existem registros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, após um período de secas e inundações recordes no país. O ano de 2024 foi o mais quente no Brasil desde o início dos registros em 1961. O dado foi revelado nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia após um período de secas e inundações recordes no país, o qual os especialistas associam ao aquecimento global. O INMET destacou que no último ano, a média das temperaturas ficou em 25,02 graus Celsius, sendo 0,79 graus Celsius acima da média histórica de 1991-2020, que é de 24,23 graus Celsius. Em 2023, o Brasil já havia registrado outro recorde de temperatura desde o início das medições. Os 5 anos mais quentes do Brasil ocorreram a partir de 2015. O Instituto indicou que a tendência de aumento pode estar associada à mudança no clima em decorrência da elevação da temperatura global e das mudanças climáticas locais. Na segunda-feira, a ONU já havia divulgado que 2024 se tornaria o ano mais quente já registrado em todo o planeta. China, Índia, Indonésia, Taiwan e Hong Kong também indicaram nesta semana que o último ano foi o mais quente em décadas. Pelo menos 30 pessoas morreram nesta sexta-feira em bombardeios israelenses contra a faixa de Gaza. A retomada das negociações por um cessar-fogo foram anunciadas pelo grupo Hamas. Pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas nesta sexta-feira em bombardeios israelenses contra a faixa de Gaza. O balanço foi apresentado por socorristas do território palestino, palco há mais de um ano de uma guerra entre Israel e o Hamas. O exército israelense anunciou que atingiu cerca de 40 locais de reunião de terroristas do Hamas nas últimas 24 horas e também destacou que vários desses alvos eram edifícios que haviam sido usados anteriormente como escolas.
A Defesa Civil de Gaza rejeitou a acusação e afirmou que as forças israelenses cometeram massacres com a desculpa de que militantes do Hamas estão no local. Nesta sexta-feira, a esperança de um acordo de cessar-fogo ressurgiu, com um anúncio por parte do movimento islamista palestino da retomada das negociações indiretas entre os dois lados no Catar. Segundo o Hamas, as discussões se concentram em garantir que um acordo conduza a um cessar total das hostilidades, à retirada das forças de ocupação da faixa de Gaza, ao desenho de mecanismos de implementação do acordo e ao retorno das pessoas deslocadas aos seus lares. Israel ainda não reagiu a essas declarações. Tanto as autoridades israelenses quanto as do movimento islamista que governa Gaza se acusaram mutuamente de bloquear as últimas negociações de dezembro, em Doha, mediadas por Catar, Estados Unidos e Egito. A guerra teve início após o ataque letal do grupo islamista em 7 de outubro de 2023 contra o sul de Israel, que provocou a morte de 1.208 pessoas, a maioria civis. Outras 251 foram sequestradas e 96 continuam detidas no território palestino, incluindo 34 que o exército israelense declarou estarem mortas. A campanha de retaliação israelense em Gaza já matou mais de 45.600 palestinos, principalmente civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU. A Força-Tarefa de Buscas e Resgates das Vítimas do Desabamento da Ponte do Rio Tocantins localizaram o corpo de mais uma na manhã deste sábado. Já foram confirmados 14 óbitos. A reportagem é de Caio Teles. A Força-Tarefa de Busca e Resgate às Vítimas do Desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre o Maranhão e Tocantins, localizaram e resgataram o corpo de mais uma vítima na manhã deste sábado. Segundo a Marinha do Brasil, por volta das 10h25 deste sábado, as equipes de busca e resgate cumpriram o planejamento diário da operação. Localizaram o corpo nas proximidades dos destroços da ponte. A vítima ainda não foi identificada. Assim, dentre os 17 desaparecidos iniciais, estão confirmados 18 óbitos. O total de desaparecidos é de 3 pessoas. A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou no dia 22 de dezembro, quando caíram 4 caminhões, 2 caminhonetes, um carro e 3 motos. As vítimas localizadas e resgatadas até agora são Lorena Ribeiro Rodrigues, Lohane Sindrone de Jesus, Kécio Francisco Santos Lopes, Andréia Maria de Souza, Anísio Padilha Soares, Silvana de Santos Rocha Soares, Elisângela Santo das Chagas, Rosamira da Silva Carvalho, Alisson Gomes Carneiro, Cássia de Souza Tavares, Célia Tavares Rodrigues, Beroldo dos Santos. E na manhã da sexta-feira, um corpo encontrado no Rio Tocantins, mas ainda não foi identificado. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do Governo Federal, o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda será investigada, de acordo com o órgão. Uma neblina espessa cobriu a capital do Vietnã, afetando a vida de 9 milhões de pessoas que respiraram a poluição tóxica. O local chegou a liderar a lista das cidades mais poluídas do mundo. A capital do Vietnã foi castigada nesta sexta-feira pela poluição. Uma espessa neblina cobriu os prédios de Hanoi e ar tóxico afetou o dia de 9 milhões de pessoas. As autoridades pediram que a população usasse máscaras e limitasse o tempo ao ar livre. De acordo com centros de medição, os níveis poluentes PM2.5 atingiram 227 microgramas por metro cúbico. O número é 15 vezes a exposição média diária máxima recomendada pela Organização Mundial da Saúde. PM2.5 é a sigla para partículas em suspensão com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, que são pequenas o suficiente para entrar na corrente sanguínea pelos pulmões. Vou trabalhar assim todos os dias. Nem sei em que dia o ar está poluído para ficar em casa. Meu trabalho sempre foi ao ar livre. Especialistas dizem que a poluição em Hanoi é resultado da construção generalizada, bem como das emissões do grande número de motos e carros que cruzam a capital todos os dias. As emissões de carbono das usinas de carvão ao norte e a queima agrícola agravam o problema. A seguir, a nova plantação de árvores no maior jardim botânico do Chile. E jovens finlandeses aprendem a detectar notícias falsas através de habilidades na escola.
Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães. Os Estados Unidos iniciam neste sábado 6 dias de despedida oficial do ex-presidente Jimmy Carter. Um funeral de Estado com todas as honras está previsto para a próxima quinta-feira. Os Estados Unidos começam a se despedir do ex-presidente Jimmy Carter neste sábado com 6 dias de cerimônias fúnebres que vão terminar com o funeral de Estado em Washington e o sepultamento no estado natal da Geórgia. As bandeiras estão hasteadas a meio mastro em todo o país desde que Carter morreu em 29 de dezembro, aos 100 anos de idade. O ex-presidente deixou uma marca na América Latina, denunciou abusos das ditaduras militares no Cone Sul, retirou o apoio ao regime de Anastácio Somoza na Nicarágua e se comprometeu a devolver o Canal do Panamá aos panamenhos. As homenagens de Estado ao democrata começaram oficialmente neste sábado, quando agentes do Serviço Secreto, a agência encarregada de proteger figuras públicas, levaram o caixão até um carro fúnebre para um passeio por Plains, cidade na Geórgia em que Carter morreu. O cortejo vai fazer uma pausa na fazenda de amendoim da família e em seguida vai para Atlanta, onde o ex-presidente atuou como senador local antes de se tornar governador. Apenas na manhã de terça vai ser levado para perto da capital nacional, na base conjunta de Andrews, nos arredores de Washington. Depois, o corpo será transportado para o Memorial da Marinha dos Estados Unidos. Carter se formou na Academia Naval em 1946 e serviu em submarinos. Cidadãos comuns vão poder prestar as homenagens entre terça e quinta-feira, quando um funeral de Estado será realizado. O Zoológico de Berlim, na Alemanha, manteve a tradição e presenteou os animais com um banquete de árvores de Natal. O Natal já passou, mas uma ceia inspirada em um símbolo da festa cristã fez a alegria dos animais na capital da Alemanha. O Zoológico de Berlim usou nesta sexta-feira pinheiros para alimentar seus ilustres moradores, uma tradição que é realizada há alguns anos nesta época do ano. Hoje estamos fornecendo árvores de Natal para os animais do zoológico, árvores que não foram vendidas em lojas normais. Essas não são árvores de Natal usadas para decorar a sala de estar de alguém. Essas são árvores de Natal completamente novas, com certificação ecológica e agora oferecidas a várias espécies de animais aqui no Zoológico de Berlim, como elefantes. Além dos elefantes, outros animais como renas e girafas se deliciaram com a guloseima. Uma refeição que para algumas espécies pode ser motivo de brincadeira. Muitos animais acham ótimo. É uma mudança legal que sempre volta nessa época do ano. Eles podem empurrar as árvores, jogá-las sobre si mesmos, lutar contra elas. Os rinocerontes gostam de guerrear com essas árvores de Natal. Mas é claro que algumas espécies também comem, como os elefantes. Quando terminam as árvores de Natal, não sobra quase nada delas. É realmente um banquete e tanto. Que venham mais natais. Há um ano, um incêndio florestal devorou o maior jardim botânico do Chile. Diante do início do verão no hemisfério sul, o Parque Centenário começou a sua adaptação, plantando milhares de árvores nativas e menos inflamáveis. Após o incêndio florestal que devastou o maior jardim botânico do Chile em fevereiro de 2024, o Parque Centenário começou a sua adaptação, plantando milhares de árvores nativas que espera serem menos suscetíveis às chamas. Ao todo, 90% dos 400 hectares do Jardim Botânico Nacional de Vinha del Mar foram consumidos pelo fogo em apenas uma hora. Uma tragédia que deixou um total de 136 mortos e afetou a vida de 16 mil pessoas. Estamos avaliando propriedades térmicas da vegetação. O que estamos avaliando? Propriedades térmicas da vegetação em relação a incêndios florestais. Quais variáveis térmicas estamos estudando? Inflamabilidade, poder calorífico, ponto de ignição das plantas e como relacionar isso com variáveis químicas e físicas, principalmente químicas, para identificar condutores ou retardadores de fogo durante o incêndio florestal. Impulsores ou retardantes do fogo frente a um incêndio florestal. Projetado em 1918 pelo arquiteto francês Georges Dubois,
o parque contava com 1.300 espécies de plantas e árvores. Também abrigava uma fauna de raposas cinzentas, furões chilenos e muitos pássaros. Estamos trabalhando em um projeto de restauração ecológica que envolve 2 componentes importantes. O primeiro é um sistema de irrigação para 8 hectares, com 5.000 árvores nativas. O segundo componente é o reflorestamento com espécies endêmicas e nativas da zona central do Chile, que são resistentes às mudanças climáticas, pensando no futuro sobre a adaptação às condições de baixa pluviosidade e seca prolongada. Dezenas de voluntários começaram a reflorestar a região há semanas, plantando 5.000 árvores nativas em uma área de 8 hectares. As mudas crescem presas a uma estrutura plástica e recebem água por meio de um sistema de irrigação automatizado. Essas raízes, dentro dos 2 primeiros 2 anos, já devem estar estabelecidas e capazes de capturar água filtrada. Sob essas condições, a planta pode então desenvolver uma parte aérea robusta que cresce e gera sombra e microcondições, permitindo o crescimento de outras espécies ao seu redor. As chuvas abundantes registradas em 2024 no centro do país, afetado por mais de uma década de seca, ajudaram no processo de recuperação do jardim botânico. Na área do parque, eucaliptos, mas também litres e pelmos mostram a resiliência da natureza, apesar da magnitude do incêndio florestal, considerado um dos mais mortais do século. A cidade de Camusim, no litoral cearense, vive mais uma das tradicionais visitas de reisados, uma celebração popular e religiosa que envolve a cultura, fé e devoção. A cidade de Camusim, no litoral do Ceará, está vivenciando mais uma edição das tradicionais visitas de reisados, uma celebração popular e religiosa que envolve cultura, fé e devoção. Realizado pela Renovação Carismática Católica, o movimento tem levado música, alegria e espiritualidade a diversas ruas da cidade. A iniciativa conta com a participação ativa do padre Luzmar Fontinelli, pároco da paróquia Senhor Bom Jesus dos Navegantes, além de diversos fiéis que se unem para celebrar a tradição. Durante as visitas, cânticos e orações fazem parte da programação, resgatando o simbolismo do Dia de Reis, que celebra a chegada dos 3 magos ao Menino Jesus. O Reisado de Camusim é mais do que uma festa, é uma demonstração da identidade cultural e religiosa que mantém as raízes do povo camusinense vivas e celebradas. Na Finlândia, um país líder em educação midiática na Europa, as habilidades necessárias para detectar fraudes fazem parte do currículo educativo em pleno auge das campanhas de desinformação e notícias falsas. A enxurrada de campanhas de desinformação e fake news na mídia, na internet, é uma realidade que preocupa autoridades e inclusive pais em todo o mundo. Na Finlândia, um país líder em educação midiática na Europa, as habilidades necessárias para detectar fraudes fazem parte do currículo escolar. Como você a usa, quanto tempo você dedica a ela, quem produziu o material que você assiste e o que você mesmo produz, se você tem uma responsabilidade ética, acho que esses tipos de perguntas são realmente importantes em todos os lugares. Ao ensinar os cidadãos a analisar de forma crítica o conteúdo midiático, a desacreditar em fraudes e notícias falsas e a criar seu próprio conteúdo, a Finlândia quer promover a educação na mídia como uma habilidade cívica. O país nórdico foi um dos primeiros na Europa a definir uma política nacional de educação midiática em 2013. Em 2019, este ensino passou a fazer parte das disciplinas de ensino fundamental e médio. A escola me ensinou a interpretar mensagens na mídia, também aquelas escritas nas entrelinhas, feitas para enganar ou através de cartoons, muitas relacionadas a temas sociais maiores. Antes, dava uma olhada rápida e pensava que era uma piada engraçada. Agora, na escola, comecei a olhar de uma perspectiva um pouco diferente e mais crítica. Para muitos, o maior desafio é como manter todos os cidadãos a par das mudanças na esfera digital, incluindo a crescente população idosa, que pode não ter aprendido a identificar notícias falsas na internet. Para melhorar as capacidades de adultos e pessoas mais velhas, ONGs e bibliotecas públicas oferecem cursos.
Se aplicativos ou a mídia social fossem banidos, alguém de qualquer forma inventaria algo. Além disso, nós como adultos inventamos serviços de mídia social ou coisas que desafiam fortemente nossas próprias habilidades de alfabetização midiática. Por isso, acho que a questão seja mais sobre ensinar e educar. Um enfoque colaborativo entre diferentes setores explica o êxito da educação midiática na Finlândia, com 5,5 milhões de habitantes. Uma política que o governo lembra não pertencer apenas às escolas, mas também aos meios de comunicação, jornais, empresas, bibliotecas, museus, enfim, à sociedade. Que lindo e contagiante tradição, hein? É mesmo, quanto alegria e fé. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Boa noite para você. Boa noite, um feliz domingo. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.